Vamos começar essa oficina com uma prática de mindfulness, né? Porque o que estamos ouvindo muito é o que significa um programa de empoderamento feminino, o que significa desenvolver a sua liderança feminina. Uma das ferramentas do programa é o uso da mindfulness, da atenção plena. Então tem várias práticas, nós vamos falar disso em mais detalhe depois, mas para poder entender e talvez para poder começar a focar, né, no que vai ser dito, explicado hoje, vamos praticar juntas e tentar achar um pouco o silêncio e tentar achar um pouco o que está acontecendo dentro de nós. Então, eu vou pedir para vocês fechar os olhos ou olhar para o chão. Se fechar os olhos, um pouco difícil para vocês. E eu vou explicar, guiando vocês, o que esse exercício significa, quais são os benefícios e também para ajudar vocês a focar um pouco mais sobre o que vai acontecer aqui, hoje e agora nessa sala, porque muitas vezes a nossa mente flutua, né? No passado, no futuro. Às vezes você está numa sala falando de um assunto, mas às vezes a sua mente te leva num outro lugar com outras pessoas. Então vamos tentar um exercício de respiração. Então tenta colocar as duas mãos nas costas, os dois pés bem paralelos, não cruza as pernas, por favor. Relaxa os ombros, aproveita esse momento. Vamos começar com uma profunda inspiração e uma expiração longa, relaxando os ombros. Mais uma inspiração profunda, sempre inspirando pelo nariz, expirando pelo nariz, relaxa nos ombros, relaxando um pouco as cervicais, inclinando a cabeça levemente. E mais uma inspiração e expiração profunda. Relaxando os ombros, os braços, as mãos nas costas. Cuidando da sua postura, que seja uma postura que chamamos digna. Porque nosso corpo, nossa respiração são vitais, essenciais e às vezes nós esquecemos disso. Então, a mindfulness, a plena atenção, tem esse objetivo de chamar a sua atenção no agora, no momento presente. Então vamos ficar um pouquinho em silêncio agora, somente para sentir o que está acontecendo dentro de nós, prestar atenção a seu corpo, talvez as tensões, algumas dores, talvez alguns sentimentos, sensações, emoções. Somente sentir, não tentar analisar, não tentar pensar, não tentar julgar, só sentir. Qual é o eco que eu tenho dentro de mim após falar de mim, meu nome, minha profissão, meu caminho, porque eu estou aqui? Como isso fica dentro de mim? E como o silêncio também. Como o silêncio me acompanha, como isso fico dentro de mim.
Como sua mente reage com esse silêncio. E vamos escaneando o nosso corpo para sentir cada parte do nosso corpo. Se você sente uma dificuldade em sentir o corpo, você pode visualizar, começando com a cabeça, o cabelo, o rosto. Sentir seu rosto, a testa, os olhos, nariz, boca, bochecha, lábios, céu da boca, até os dentes, língua. Pescoço, os ombros, a parte do corpo onde muitas vezes sentimos tensões, cansaço do dia. As mãos, os braços, as costas. Tenta sentir cada parte, se conectar com o seu corpo e a sua respiração simplesmente. O seu peito, a barriga, talvez você sente a onda da respiração como um balanço. Quantas vezes esquecemos da nossa respiração? A parte lombar, as partes mais íntimas em contato com a cadeira, as coxas, joelhos, canelas. Os dois pés em contato com o chão. Você se sente inteira, completa, escaneada, presente. Ou talvez com dificuldade de colocar a sua atenção aqui e agora, talvez por uma razão, uma inquietude, uma preocupação. Somente observa. E vamos sair dessa meditação, desse momento de foco, de concentração, com 3 respirações profundas no seu ritmo. Pode abrir lentamente os olhos, mexer as mãos, os braços, continuar olhando para o chão, esticar os braços, ficar em silêncio. E agora em dupla, nós vamos compartilhar essa experiência desse momento presente, mas de uma maneira bem diferente do nosso dia a dia, né? Quando uma vai falar, vai contar o que aconteceu, né? Com essa conexão com o corpo, com a respiração, como ela está se sentindo agora, não queremos histórias, né? Somente o que aconteceu durante essa meditação. A outra vai escutar ativamente. O que significa escutar ativamente? Não interromper, olhar, né? Se conectar com a pessoa, não contar como você mesma está se sentindo, ficar em silêncio. E quando a sua
vizinha terminou de contar, você vai verificar, é isso? Sim. E vai ser a sua vez de contar como você está se sentindo agora, fisicamente, emocionalmente. Ok? 5 minutos? Acha uma dupla, uma vizinha para compartilhar? Aqui, tem uma aqui, participante, Ana. Você pode vir? Vocês duas? Você sozinha? Pode fazer com a Ana? No início de cada workshop e no final de cada workshop, que chamamos o check-out. Né? Por quê? Né? Sempre temos muitas perguntas sobre essa prática durante o programa, porque não é uma prática comum, né? Mas faz parte dessa questão de se conhecer melhor. Né? De poder ouvir melhor o que está acontecendo dentro de nós. Né? Acreditamos que para desenvolver capacidade de liderança, você tem que desenvolver também uma capacidade de escuta ativa. Né? Cada líder sabe que para poder justamente liderar times, para ser mais criativo, mais produtivo, você tem que desenvolver essa escuta. Mas se você não começa com você mesma, você vai ter muita dificuldade de desenvolver essa qualidade de escuta com os outros. Então, o objetivo é se conhecer melhor, se escutar melhor, né? Não somente o que está acontecendo aqui na sua mente, pensamentos, mas também o que está acontecendo dentro de mim, no meu corpo. Dá esse espaço um pouco. Né? Isso é o objetivo. Como foi a experiência? Rapidamente, de maneira assertiva, uma palavra. Boa? Vamos escutar? Interessante? Calmante? Diferente. Difícil? Sim. Eu vou pegar o gancho da dificuldade, né? Porque primeiro não estamos acostumadas, né, a focar e a concentração é como um músculo que você vai desenvolver, como na academia você vai, né, muscular seu corpo, é um músculo também, a concentração. Então, o mais você pratica, o mais facilidade você vai ter de se concentrar, né, de focar no momento, porque a mente viaja, né? Mais feedback? Relaxante? Tranquilizante. Um encontro. Então, esse programa Springboard foi criado pela Jenny e a Liz, essas duas mulheres atrás de mim. Né? Não vou poder olhar muito para a slide porque estamos filmando agora, mas eu fico sempre muito agradecida de ter a oportunidade de conhecer essas duas mulheres, porque elas escreveram, criaram esse programa quase 30 anos atrás. Né? Então eu sou muito honrada cada vez que apresento essas mulheres para você, porque elas mudaram muitas coisas na terra dela, na Inglaterra, né? Porque imagina na época, né, 30 anos atrás, já o empoderamento feminino, nem a palavra existia. Essas duas mulheres eram, porque agora elas estão aposentadas, eram executivas no setor da educação e da edição e da comunicação. E se encontrando durante conferências, elas começaram a perceber que muitas vezes eram as únicas mulheres e reclamam muito também do fato que não tinha nenhuma mulher no poder nas empresas dela. Então elas começaram, não vamos parar de reclamar, né? Vamos fazer uma coisa sobre isso. E elas começaram a escrever uma capacitação para ajudar outras mulheres a chegar no top como elas. Né? Elas foram premiadas em 2014 pela Rainha da Inglaterra, né? Pro OBE, que se chama Order of the British Empire, que é um prêmio prestigioso lá na Inglaterra. A rainha ela mesma deu esse prêmio para elas,
para justamente agradecer, reconhecer o trabalho dessas mulheres no mundo, né? Não somente na Inglaterra, porque o primeiro cliente delas foram a BBC, então a BBC divulgou no mundo inteiro o trabalho dessas mulheres, começaram a ser famosas em outros países, onde o Springboard também é usado de maneira muito social, querendo apoiar mulheres em países de guerra, onde tem guerra, conflitos, talvez onde não tem mais homens, para reconstruir o país. Então tem vários propósitos do Springboard, mas é por isso também que o Sebrae, né, selecionou o Springboard como um negócio com impacto social, porque quando você empodera uma mulher, você empodera maridos, filhos, a sociedade, empresas. Então o impacto é muito forte e as participantes vão poder também dar um depoimento sobre isso. Não somente elas estão desenvolvendo as lideranças delas, mas também, né, responsabilizando as outras pessoas, delegando mais, dando mais responsabilidade para as pessoas no redor delas. Por isso que o impacto foi bem forte do programa. O programa é disponível quase no mundo inteiro, chegou no Brasil faz 2 anos. O programa é disponível também em várias línguas e o programa no Brasil é disponível em português, não somente traduzido, mas adaptado. Mas a Bárbara vai falar um pouco mais sobre isso, do material que nós vamos trabalhar. O programa Springboard não é somente um programa de liderança para desenvolver a sua liderança no trabalho profissional, mas ele é muito mais que isso, né? Ele desenvolve a liderança também na sua vida pessoal e também seu protagonismo na sociedade, né? O objetivo dessas 2 mulheres fundadoras não era somente ter mais mulheres em cargos de alta gestão no mundo corporativo, era muito mais que isso. Era ter mais mulheres em cargos de poder nas pequenas empresas, também na política, também em projetos sociais, ver muito mais as mulheres como profissionais, como protagonistas, que somente, né, essa referência muitas vezes ou de dona de casa, ou de mãe, ou de profissional, mas não atingindo muitas responsabilidades. Então, o que chamamos um programa holístico. Nós trabalhamos também, não sei se tem alguém do grupo hoje, mas eu faço parte também do Nós Podemos, é um projeto que visa a desenvolver, a divulgar os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né? Então, o programa, ele trabalha com o número 4, que é o número da educação com qualidade, né? Uma educação diferente, uma educação mais interativa, o número 5, que é igualdade de gênero, e o número 10, que é reduzir as desigualdades no mundo. Então, isso também, acho que é importante para vocês saber que nós trabalhamos em parceria também com a ONU Mulher, porque a questão, hoje em dia, do empoderamento é grave. Por quê? Porque nós estamos vendo, lendo, ouvindo todos os dias, né, o que está acontecendo com mulheres maltratadas, violência doméstica, mas também a questão de igualdade de gênero e de discriminação também no mundo profissional, né? O Fórum Econômico está dizendo, está provando que vamos precisar de 80 anos para chegar na igualdade de gênero. 80 anos, né? E sempre eu tenho essa pergunta, muitas vezes de homens, mas tem mulheres em todos os lugares, tem mulheres trabalhando em todos os... Verdade, mas no poder, né? Quem está no comando? Então não é suficiente, é fantástico, né? Mas representamos 54% da população, né? Normal que estamos representados, né? No mundo corporativo, no mundo profissional, nas empresas, no empreendedorismo, ok? Mas nós queremos mais, é isso, né? É isso que estamos vendo agora, 80 anos, não pode ser, temos que acelerar o processo. Então o Springboard trabalha para justamente acelerar esse processo. Aqui uma informação interessante sobre o Pacto Global, não sei se vocês conhecem. O Pacto Global foi criado pela ONU, né, para ajudar, apoiar, acompanhar as empresas no mundo
né, a cuidar muito mais da igualdade de gênero, da diversidade, e de oferecer ou campanhas, capacitação, ou espaço para poder começar a mudança, né? O que é interessante quando eu falo de empresas é que muitas vezes as empresas, as corporações, organizações no mundo são um reflexo da sociedade, né? Se você não está vendo essa mudança nas empresas, é que ela não existe também na sociedade. Então tem no total no mundo quase 1.500 empresas que assinaram, somente 122 no Brasil, né? Pensando no tamanho do Brasil, ainda é pouco, né? Estávamos pouco tempo no WEP, que é o Women Empowerment Principle, que é uma conferência brasileira da ONU Mulher, que organiza a ONU Mulher justamente para cuidar dos 7 princípios do empoderamento feminino. E tinha lá empresas assinando o contrato, né, de maneira muito formal, mas eles são empresas que são monitoradas ao longo do ano. Acho que se algumas de vocês têm uma empresa também, é bem interessante dar uma olhada aos WEPs, né, aos Women Empowerment Principles, os princípios de empoderamento feminino, para ver justamente se você está aplicando esses princípios na sua empresa. Bem interessante também. Então, os dados são preocupantes porque os dados são quase os mesmos em todos os países. Eu gosto de dizer que eu não estou aqui no Brasil implementando esse programa com a Bárbara e a Ana porque o Brasil precisa mais que os outros países. Não. Temos todos mais ou menos os mesmos dados. Não temos mais de 25, 28, alguns países 30% de mulheres em conselho de administração, em cargos de alta gestão, né? Então temos muitas mulheres representadas profissionalmente, mas ainda não temos essa igualdade de gênero em termos de salário, mas também em termos de poder, né? Em 2017. Os dados estão piorando. Tem menos e menos mulheres em cargo de alta gestão, no poder, na política, nas empresas, no mundo corporativo. E isso é uma preocupação grande. Por quê? Porque estamos vendo mulheres, meninas nas universidades, né? Muitas vezes dupla formadas, com uma bagagem de estudos, de capacitação técnica muito ampla, mas ainda só vemos, né, na política, nas empresas, nas organizações, nas entidades públicas, aqui deve ser a mesma coisa, homens, 50 anos, brancos. Isso é o perfil da diversidade no mundo, na liderança. Então, o objetivo do programa é mudar isso, né? Desenvolver a liderança das mulheres para que elas também se sentem, né, as capacidades de poder e a assertividade de poder liderar com equipe de pessoas e com mais responsabilidade. Agora vamos tentar entender um pouco por que tem tantas mulheres estudantes nas universidades, por que tem tantas mulheres trabalhando, por que tem tantas mulheres no mundo, né? A proporção, temos mais mulheres, e por que elas não estão protagonistas no mundo, na sociedade. Então tem uma lista, que eu estou vendo daqui, tem uma lista grande de desafios que as mulheres estão encontrando no dia a dia, né? Eu vou deixar vocês ler essa lista, acho que vocês vão se reconhecer em algumas, eu vou selecionar talvez algumas para provocar um pouco vocês, porque às vezes não estamos conscientes, né, do que está acontecendo dentro de nós ou da nossa vida para entender, né, o coletivo. Por que as mulheres não aparecem mais? Por que as mulheres ficam invisíveis no mundo, né? Talvez isso não é a sua visão aqui na região, talvez, ou no seu setor profissional, ou talvez na sua vida associativista. Mas o Pacto Global
está nos dizendo que vamos precisar de 80 anos. Então, por que as mulheres não estão fazendo nada? Por que elas não estão aparecendo? E a Lorena concorda, né? Liderando grupos de mulheres, né? Estamos sentindo que tem muitos freios, muitos bloqueios, né? Tem reuniões com homens, quem fala aos homens, né? Tem mais tímidos, né? Talvez também. Tem freios que são, talvez, freios não somente porque nós temos uma falta de competência técnica, talvez é uma questão comportamental. Então, essa lista mostra que quando uma mulher desenvolve uma liderança, por muitos anos ela desenvolve uma liderança masculina. O que aconteceu, né? Uma liderança mais machista, uma liderança mais agressiva. Isso foi o caso por muitos anos. Nós tentamos resgatar isso, tentamos resgatar nossa liderança feminina, que é o propósito do Springboard, para justamente ser autêntica, né? Poder ser nós mesmas, com poder, com responsabilidade, mas continuando com nossa liderança feminina. Ou nós não queremos mais responsabilidade porque nós sentimos culpa, né, dessa jornada dupla, né? Vamos se esgotar, vamos cansar, né? Ou quando chegamos num cargo de alta gestão, nós sentimos também esse síndrome que se chama de impostora, né? O que estou fazendo aqui? Será que eu vou conseguir? Muito mais. Que nós provocamos muito durante o programa é a questão da multitarefa. O orgulho das mulheres de ser multitarefa. Nós somos um combate à multitarefa, né? E isso você entende quando você realmente entra no programa, que ter foco, ser um líder, né? O que significa? Significa delegar mais, né? Significa responsabilizar os outros, porque não podemos fazer tudo, né? Não podemos nos esgotar, né? Então, muitas pesquisas estão mostrando que quando uma mulher consegue desenvolver a sua liderança, ela consegue desenvolver a sua liderança na vida pessoal e profissional, né? Ela não pode conseguir desenvolver essa liderança no trabalho, delegar para as pessoas, né? E querer mais responsabilidade, se ela não consegue em casa, né? Para delegar algumas tarefas domésticas, os dois vão juntos. Acho que isso é o segredo, o lado único do programa, é que ele é holístico, ele trabalha na liderança, desenvolvimento da liderança holisticamente, né? Por isso que o caminho, os exercícios, as práticas são aplicadas tanto em casa, tanto na vida profissional. O que mais temos aqui, né? A mulher tem dificuldade de receber elogios, ou quando ela consegue, ela acha que ela tem sorte, ela menospreza suas competências, né? Temos várias pesquisas mostrando que quando uma mulher se candidata para um cargo, qualquer cargo, ela vai ter 100% das competências da descrição, né? Quando um homem se candidata, ele tem 60% mais ou menos. Ele vai desenvolver as qualidades, as competências ao longo do caminho, né? Então, bastante freios, bloqueios que estamos tentando, né, desbloquear, entender durante o programa. Então, tem essa pesquisa bem interessante também mostrando que por que as mulheres não querem mais responsabilidade? Tem mulheres com crianças, mulheres sem crianças. E muitas vezes ela fala dessa questão da dupla jornada, né, que vai frear, né, a ambição, a vontade dela de evoluir, né? Como que eu vou conseguir com filhos, com trabalho, com mais responsabilidade? E no outro lado, ela também quer dizer que ela não tem ambição. Então, todas as meninas, estudantes que estamos vendo na universidade, elas estão estudando para quê? Só para estudar, tem um trabalho, não tem mais ambição. Elas têm ambição, mas parece que uma certa fase da sua vida vai ter menos ambição, ou mais medo de responsabilidade, né? Então, o caminho da mulher é muito interessante, porque o impacto da vida, do equilíbrio pessoal sobre a evolução profissional da mulher é todo interconectado, né? Muitas vezes. Quando a mulher consegue essa liderança na vida pessoal, ela consegue focar na carreira e na ambição profissional dela. Ela escuta o que ela quer realmente na vida dela.
Então os dois vão juntos, os dois se trabalham juntos. Então aqui nós temos algumas informações sobre a questão das mulheres que menosprezam as suas competências. É sempre um trabalho duro para ter mulheres colocando as suas qualidades humanas, as suas competências primeiro, né? Elas vão muitas vezes conseguir, talvez, a falar de um bom trabalho de outras pessoas, mas para se colocar, né, para frente, para falar dela e das suas competências, ela tem mais dificuldade. Nós vamos entendendo ao longo do programa que isso pode ser também ligado ao fato que o espaço que foi dado às meninas em casa não foi muito grande, talvez, para falar, né? O cala-boca, né, já ouvimos, a menina fica muito mais com a mãe, talvez ela se expõe muito menos. Tem várias, né, crenças limitantes que estão explicando também por que isso acontece, né? A questão do delegar, né? A questão do multitarefa, eu quero ser em controle, eu quero fazer tudo, eu sei saber tudo, eu não quero delegar, né? Isso também, se você não consegue delegar em casa, você não vai conseguir também delegar na sua vida profissional. Por quê? Muitas vezes as mulheres, aconteceu comigo, né? E eu sempre entendi, ainda mais depois participando no programa, que ter mais dinheiro é bom, ter mais responsabilidade é bom. Por quê? Porque você vai ser a pessoa que vai decidir, né? Você vai ser a pessoa que vai ter mais ou menos flexibilidade na sua agenda, que vai decidir quando você vai organizar a reunião, né? Isso também parece que as mulheres não entenderam ainda que não precisa ter medo de mais responsabilidade, que pelo menos vocês vão poder, né, agendar seu dia do jeito que você quiser, né? E não vai ser uma outra pessoa dizendo para você. Então são assim sutilezas que as mulheres têm dificuldade de entender ao longo da sua carreira profissional, que os homens entendem muito mais rápido. Por quê? Porque os homens têm muitas vezes muitas mulheres servindo eles, né? Se não é em casa, é uma secretária no trabalho, que vai ser a secretária multitarefa também, e que vai conseguir fazer tudo para ele e focar na sua carreira, na sua ambição, né? E ele tem também muitas pessoas, muitas vezes mulheres, apoiando ele em casa, com as crianças, com as tarefas domésticas, isso. Falando disso, é uma constatação. O programa Springboard não é contra a sociedade, contra os homens, contra a empresa. Pelo contrário, o lado único do programa é esse, é olhar por dentro. O que está acontecendo dentro das mulheres, né? O que está bloqueando nossa evolução, nosso protagonismo, né? E muitas vezes nós estamos ouvindo, né? Lembro no colégio, né, as meninas dizendo: sim, mas estamos vivendo num mundo machista, né? Sim, querida, é verdade, mas talvez as mais machistas somos nós. Nós escolhendo maridos machistas primeiro, né? Então, se nós não começarmos a mudar nosso comportamento em frente a esses comportamentos, nada vai mudar. Então, o programa realmente foi criado por e para mulheres entender esses freios, bloqueios e também entender essas escolhas, né? O que mais? A questão da jornada dupla. Nós sabemos hoje em dia que uma mulher, ela trabalha mais ou menos 5 horas a mais por semana que um homem. Então, começa a acumular as horas que nós mulheres, não quero dizer mais nós, que vocês talvez, mas eu não mais. 5 horas por semana a mais, né? Isso leva a muito cansaço, muito esgotamento. Por quê? Porque a mulher não quer delegar. A Miriam Goldenberg, que ouvimos, né, numa palestra do Conselho Estadual da Mulher, foi bem interessante. Ela é uma antropóloga carioca que fez uma pesquisa fantástica com mais ou menos 5.000 mulheres no mundo, comparando o comportamento de cada mulher no mundo, né?
A notícia ruim que eu vou compartilhar hoje do trabalho dela é que a mulher brasileira é uma das mulheres mais depressivas do mundo. A mulher que toma mais antidepressivos no mundo. Imagina, né? Eu sempre falo que para mim era uma visão tão diferente da mulher brasileira, sorridente, feliz, né? Mas o que está acontecendo? Que chegando com 50, 60 anos, né, ela sofre de uma coisa que ela não sabia podia sofrer um dia, né? Que o olhar dos outros não está mais nela. Ela dá um exemplo, por exemplo, qual é seu vamos dizer, piloto automático quando você levanta de manhã precisa comprar pão, por exemplo. A mulher da Alemanha falou, não, estou de pijama, coloco um casaco, vou lá embaixo comprar pão e eu volto. E a mulher brasileira não. Ela vai tomar banho, vai se maquiar, se vestir bem, para sair. Que nada mal, né? Mas isso é somente um exemplo para dizer que essa ansiedade, essa preocupação pelo olhar dos outros sobre ela, pesa com os anos, né? É um peso. Por que ela não olha dentro como ela está se sentindo? Muitas vezes ela vai cuidar dos outros muito mais que as outras mulheres no mundo. Então acho que são pesquisas interessantes e leituras que recomendo também. O que está acontecendo também com as mulheres entre 30 e 40 anos, tem pesquisas mostrando também que tem realmente um freio, uma estagnação da evolução das mulheres nessa idade. Por quê? Casamento, ter filhos. Será que eu volto para trabalhar? Será que aceito mais responsabilidade? Não vai dar, vou estar cansada, não vou conseguir esse equilíbrio profissional pessoal. E estamos perdendo pouco a pouco as mulheres na evolução profissional, na carreira dela. Então isso também tem que ser analisado, né? E também as empresas e o web, né? A ONU Mulher está olhando isso para ajudar as empresas justamente a manter, né, a evolução dela, a voltar para a empresa para continuar a sua vida profissional. Por que estamos insistindo? Estou atrasada? Por que estamos insistindo aqui sobre essa questão da vida profissional? Porque o programa promove a independência econômica. A independência econômica da mulher é o segredo do empoderamento feminino. Não tem mais questões sobre isso. Nós estamos vendo dados sobre mulheres violentadas, muitas vezes por quê, né? E aconteceu na minha família também. Por que tu não sai desse casamento? Porque eu não tenho dependência econômica, né? Preciso ficar. O que eu vou fazer? Parei de trabalhar por 20 anos, 30 anos e agora? O que eu vou fazer? Não, nunca mais vou trabalhar. Então, essa questão de manter a sua vida profissional, né? Manter seu casamento, manter sua família e achando o equilíbrio e o propósito do Springboard. Temos também a questão das mulheres entre 50 e 60 anos, querendo voltar ao mercado do trabalho. Nós temos turmas de mulheres entre 18 anos e 60 anos, né? Tem uma diversidade de idade, de origem, né? De competências fantásticas. E nós estamos bem preocupados também sobre esse assunto, porque tem muitas mulheres que se dedicaram à família, ao marido, aos filhos. Chega um momento, não tem mais ninguém nada em casa, né? Não tem mais marido, talvez, não tem mais, por outras razões, não tem mais filhos. Está aqui sozinha em casa, o que eu vou fazer agora, né? Perdi todo esse tempo. Então, o alto nível de depressão nessa idade também é muito alto, e a vontade dessas mulheres de voltar ao mercado de trabalho, porque elas são o quê? Saudáveis, né? Elas são bonitas, com muita energia, e vai ter mais e mais dessas mulheres, né? Querendo voltar ao mercado de trabalho, mas sofrendo de muita discriminação da sociedade e das empresas também. Então, o Springboard trabalha também esse assunto. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora para resumir um pouco o que é o propósito do Springboard.
Bom, continuando, né? Vou apresentar para vocês o que é o programa Springboard, com uma breve apresentação. Vocês já sabem como que eu e a Corrine nos encontramos. E eu sou gaúcha também, como algumas aqui. Moro aqui em Florianópolis há 11 anos. Eu sempre brinco que eu realizei o sonho de pelo menos 50% dos gaúchos, né? Que é vir morar em Florianópolis. Também eu acho que no Springboard a gente usa muito as nossas próprias experiências. E eu acho que não é por acaso que o programa começa a chamar a atenção de mulheres que tiveram uma carreira parecida, ou seja, uma carreira executiva, que bateram no teto de vidro. Assim como a Corrine, eu também bati no teto de vidro, trabalhei em empresas, grandes empresas nacionais e internacionais, multinacionais, todas elas no Rio Grande do Sul. Estudei e, como todas as mulheres, né, você estuda mais porque quer subir mais na carreira e daqui a pouco você tem muito mais qualificação que o seu colega do lado, e na hora de ser promovido é o colega que vai e não você, com toda a sua formação, a sua graduação, a sua pós-graduação, o seu mestrado, etc. Quando eu voltei da Inglaterra, que eu tinha feito mestrado, eu ouvi de um consultor de recursos humanos que eu não tinha feito nada de especial. Então, assim, é duro quando você luta por algo que você acredita, investe, e isso não é reconhecido. Enfim, vim do interior do Rio Grande do Sul, saí de casa com 14 anos, porque na zona rural e na cidade próxima onde eu morava não tinha o ensino médio, então para continuar estudando eu tinha que fazer esse caminho. Depois, aos 19, mudei para Porto Alegre e toda a minha carreira foi em Porto Alegre, até quando eu mudei para cá. Me tornei consultora do Sebrae ainda no Rio Grande do Sul, quando eu fiz o curso Empretec. Depois eu tenho também uma relação para fazer do Empretec com o que eu aprendi com o Springboard, o que eu, digamos, descobri no Empretec e o que eu curei no Springboard, mas eu conto depois para vocês. O que eu vou falar agora é sobre o programa. Como vocês podem ver, e a Corrine já salientou, né, ele foi criado em 89, é um programa super estruturado, ele é acompanhado de um livro, depois eu comento mais sobre o livro para vocês. Ele foi atualizado várias vezes, então ele é um programa com constante atualização, ele é muito vivencial, ele é comportamental, ele não tem muito menos teoria do que nós estamos falando aqui hoje, porque hoje mais eu e a Corrine que vamos falar em função da apresentação do programa, não é o que ocorre no programa em si, porque vocês vão trabalhar muito nesse programa, vocês vão praticar muito, tem muita reflexão, tem muito questionamento, tem muita atividade, e aí as colegas que já passaram pelo programa vão concordar e inclusive falar para vocês. Mas ele é um processo, ele não é uma técnica, não é uma metodologia. É um processo poderoso de transformação na vida pessoal de cada uma de vocês. Ele não é um programa de formação, ele não vai formar vocês para nada, ele não vai trazer para vocês uma nova profissão. Inclusive, pelo fato dele ser uma franquia, só consultoras licenciadas podem disseminar seu conteúdo. Então, para eu poder me tornar consultora com a Corrine, eu tive que fazer o treinamento na Inglaterra e aí receber a licença por 3 anos e aí depois eles vão renovando a cada ano conforme o seu desempenho, porque a gente é avaliada também, né, pelas próprias turmas. Como é que ele é composto, né? Ele tem o objetivo de desenvolver nas mulheres uma forma holística, como a Corrine falou, mas mexendo com o seu lado pessoal. Então, o que mais mexe nas mulheres? Se a mulher vai aplicar isso, né, essas habilidades que ela vai ganhar no programa de liderança, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua família, nos seus relacionamentos, é um problema dela. O programa empodera a mulher para ela fazer da sua vida o que ela bem entender. Não somos nós que vamos dizer para você o que você vai fazer ou não vai fazer. Né? Então ele te dá essa força pessoal, essa mudança de comportamento. E outra coisa, ele é voluntário. Mesmo como alguém aqui empresária quer que a sua funcionária faça o programa,
ela só vai fazer se ela estiver motivada, porque senão não vai ter resultado nenhum. E por isso alguém falou aqui antes, eu acho que foi a Kelly, se você vai fazer o programa se for o seu momento. Porque é preciso que seja o seu momento, que você está disponível, livre de outras atividades, por exemplo, se estiver envolvida com pós-graduação, com tarefas de faculdade, etc., não vai ter tempo, porque o programa exige tempo. Então você tem que estar com disponibilidade de tempo para fazer ele, porque ele tem atividades entre cada workshop, que eu vou comentar depois. E você tem que estar com disposição. E eu ouvi algumas mulheres dizer, estou numa fase de transição na minha vida, estou num momento de transição profissional. Eu diria que é o melhor momento para fazer o programa. Eu diria até, não toma nenhuma decisão antes de terminar o programa. Porque a forma que você vai enxergar o mundo depois que terminar o programa é muito diferente da que você enxerga hoje. Então, e vá também com a disposição e aberta para mudança. Porque se você for fazer o programa só para saber como ele é, não jogue seu dinheiro fora. Vá para mergulhar, vá para realmente se transformar, porque ele é um processo poderoso, ele demora de 3 a 4 meses. E por isso que ele é poderoso, por isso que ele é um processo. Porque mudanças, gente, não ocorre da noite para o dia. Não é no intensivo de uma semana que eu vou ter uma transformação. Não é naquilo que eu estou falando, naquilo que a Corrine está falando, que outras ex-participantes podem falar, que vai ocorrer a mudança. Como é que ele é composto também? Então, ele ocorre em 4 workshops de um dia inteiro. Né? O programa de Florianópolis já está estipulado para ocorrer às terças-feiras, então ele é uma terça-feira por mês. Tá? Então quem trabalha, é empreendedora, quem tem uma função com hora marcada, quem é funcionária, vai ter que negociar um dia por mês para estar livre das 9 às 18 horas. Nesse dia também, quem tem filhos, procure alguém para buscar e levar os filhos para o colégio, porque vocês vão estar envolvidas todo esse dia. O almoço ocorre todas juntas, então são 8 horas de programa, mais 1 hora com horário de almoço. No caso de Porto Alegre, gente, estou em Porto Alegre hoje. No caso de Florianópolis, ele é muito Porto Alegre aqui hoje. No caso de Florianópolis, está incluído o almoço, né? Como ele ocorre lá em Canasvieiras, não tem restaurante próximo, então a gente passa o dia inteiro junto, é um dia que é um presente para vocês. Esquece o resto, é o seu dia. E a gente vai aprender, é um dia de TPM, tá? No bom sentido, porque aí eu já vou adiantar alguma coisa. TPM no Springboard tem um significado muito diferente do que a gente conhece até hoje, tá? Não é nada ruim, muito antes, pelo contrário. TPM é tempo para mim. Então a gente aprende outro significado e já começa com esse dia de cada um dos workshops. É um tempo para vocês. Então são 4 workshops, um por mês. Normalmente aí depende do calendário, quando a gente lança o programa, já lança com todas as datas para vocês saberem com antecedência quais os dias que vão ter que estar livres. É sempre um mínimo de 2 semanas entre cada workshop, ou no máximo 4, 5 às vezes, se tem feriado no meio, às vezes a gente tem que ajustar. Por quê? Entre cada workshop vocês têm 4 capítulos desse livro para trabalhar. Gente, não tem quase nada de teoria, se vocês olharem aqui, tem muito espacinho em branco, né? Tudo isso vocês vão preencher. Tem um pouco, sim, de introdução, a cada exercício. São 12 capítulos, cada capítulo tem uma história de uma mulher inspiradora. Em todas as versões do programa, nos outros idiomas, são histórias de mulheres inglesas, que pouco teria a ver conosco, né? Pois a Corrine chegou ao Brasil no início de 2014 e ficou 1 ano e meio praticamente, não só traduzindo esse livro, adaptando e entrevistando em torno de 150 mulheres para selecionar as 12 que estão nesse livro, do Brasil inteiro, inclusive da terra das
de quem aqui é de Belém, lá de cima, né? Então tem essa visão também de o Brasil como um todo, não só porque ela estava aqui, só mulheres daqui. Então, cada capítulo tem uma história de uma mulher inspiradora e muito exercício para preencher. Então, vocês recebem um livro no primeiro workshop. No primeiro workshop também vocês selecionam uma dupla, assim como vocês trabalharam em duplas aqui hoje, vão selecionar uma dupla que vai ser a sua dupla durante o programa inteiro. Vão se encontrar uma vez por semana e vão trocar ideias, se apoiar, fazer exercícios juntos, ligar uma para outra, sei lá, ficou deprimida, não estou bem, não consegui fazer tal exercício, tal capítulo não avançou, a gente fica meio, né, estanca em um ou outro capítulo, em uma ou outra tarefa. Então é esse apoio mútuo que a dupla dá. E vão ter então 4 capítulos até o workshop 2 para desenvolver esses exercícios. Tá? O principal do programa é este livro. Porque é ele que é uma espécie de diário para vocês, tá? É um companheiro. Esses tempos, num grupo, quando a gente falou do livro, eu disse, só faltou o cadeado aqui, porque ele é só para vocês, tá? Ninguém abre esse livro e a gente recomenda que vocês não abram para ninguém, porque aqui tem sim muitos segredos de vocês. É muito autodesenvolvimento, muito autoanálise, coisas que a gente não tem coragem de dizer, às vezes, nem para um psicólogo, né? Então, não tem que mostrar para marido, não tem que mostrar para filho, não precisa mostrar para colega, e nem nós olhamos o livro de vocês. Nós não vamos lá checar vocês fizeram ou não fizeram exercício, mas a gente sabe se vocês fizeram ou não. Sabe por quê? Porque se vocês não fizeram exercícios, no workshop 2, a discussão vai ser muito rasa. Porque tudo que vocês viram nos primeiros 4 capítulos, entre o 1 e o 2, a gente vai estar abordando e discutindo no capítulo 2. Quando a turma não é muito aplicada, né, não foi na época certa, enfim, por N razões não realmente encarou o livro, a discussão fica frustrada, né? Os conceitos não são entendidos. E que conceitos são esses? A gente trabalha com os valores de cada um, a gente trabalha com crenças limitadoras, não aquilo que eu acredito hoje, ou uma crença boba, hoje vai chover, ou tal dia. Não, crenças lá da infância que nos disseram que menina não fazia isso, que você não era boa para falar em público, porque menina não faz aquilo, porque isso é coisa de menino. Então são essas crenças limitadoras, ou porque você é feia, ou porque você é inteligente, enfim. E aí subentende, né? Porque se é inteligente é feia, se é bonita é burra, é aquela deturbação desses conceitos. Então tudo isso a gente revisa, né? Falamos também de assertividade, que depois nós vamos falar mais. Então são coisas muito pessoais. Sistema de apoio, então esse sistema de apoio, a própria dupla, as próprias colegas, a gente cria um grupo no WhatsApp em que vocês podem se comunicar e a gente também se comunica com vocês naquilo que se refere às questões do programa. E também depoimento de mulheres inspiradoras. A gente falou aqui de mulheres inspiradoras que estão no livro. A gente citou no início a Soraya, que apareceu aqui no vídeo, e a Lorena, que já foram mulheres inspiradoras nas turmas. Cada workshop tem 1 hora com uma mulher inspiradora convidada e voluntária. O que ela vem fazer? Quer nos contar, Lorena, para não ficar... O que faz a mulher inspiradora? Muito bom, porque teve um momento assim, um choro, porque eu contei uma história hilárica também, né? Mas tem um lado das risadas, né? Na hora que a gente entende um sentido do empoderamento, que não é um salto, vai te deixar empoderada, né? É o teu estado mesmo, né? Tá muito bem. Hoje eu estava falando para minha colega, a Adri, agora, e eu disse para ela assim, mas qual é a sensação que eu tenho? Gente, estou vivendo uma plenitude. E ser mulher inspiradora é uma responsabilidade danada. Porque a gente tem que dizer o que a gente é frágil também e como que a gente vence as barreiras. E para ilustrar, eu fui mulher inspiradora em setembro. Em setembro eu me separei.
E foi arrasadora a minha separação. E eu contei para a Corine que eu segurei a onda o máximo que eu pude. E eu fui num salão, e eu estava deitada assim, e eu dizendo assim pro Cacá, o Cacá, meu Deus, Lona, que horror essa cara, faz, olha, porque eu tenho babado para te contar. Quando eu disse para ele o babado para te contar, chegou uma moça do meu lado e disse assim, mas a Lorena não acha? Eu disse, oi, sou ela. E fosse minha mulher inspiradora. No Springboard, eu disse assim. Aí já saquei esse vou cantar mais. Mas era um momento que a gente estava, mas a responsabilidade de ser a mulher inspiradora, né? E quando vocês falam assim, o que a gente tem no Springboard que é incrível? A gente aprender a receber. Isso foi uma frase que a Yara usou para mim e disse assim, tu tens uma forma que tu recebe. Porque o prêmio Sebrae também eu recebo. Foi duro? Foi, não foi tanto. Porque eu tinha certeza que eu ia chegar lá. E eu não estou indo de bobeira lá para o Nacional. Porque talvez eu não ganhe, mas que eu vou incomodar, vou. Porque eu vou encontrar mulheres que vão olhar e vão dizer assim, é ali que eu quero estar. Aí sim, é o papel da mulher inspiradora. É importante dizer, e legal você ter falado das fragilidades, da vulnerabilidade, porque o programa trabalha com tudo isso, né? Trabalha com as potencialidades, as características da mulher, porque isso é justamente que forma a liderança feminina. Não é aqueles estilos de liderança que a gente faz em qualquer outro curso de liderança e que não tem distinção se é homem ou mulher. Isso é um olhar masculino. O nosso olhar para liderança feminina é olhar as características femininas e trazer isso para a liderança. É olhar as potencialidades femininas e trazer para a liderança. É olhar as vulnerabilidades, as nossas dificuldades. A gente tem que olhar para isso. A gente não foi treinada para ser líder. Então a gente tem sim coisas a aprender e muitas coisas até inspiradas nas habilidades masculinas, porque eles são bons em algumas coisas que nós não somos. E a mulher inspiradora, ela vem para contar a sua história e as dificuldades que ela superou. Porque questões, não são mulheres modelo, são mulheres inspiradoras porque são mulheres que saíram da sua zona de conforto, são mulheres que saíram da caixinha, que fizeram diferentes, que superaram dificuldades das mais diversas possíveis. Pode ser uma mulher de 80 anos, como nós tivemos uma em Porto Alegre, uma mulher inspiradora de 80 anos. Pode ser uma mulher de 20 e poucos anos, que saiu daqui aos 22 anos, resolveu ir para Dubai e fazer sua vida lá sozinha, né? Desenvolver uma profissão que ela não conseguiu ter a mesma que tinha aqui, hoje está no Japão. Pode ser uma mulher que teve que largar de lado os seus sonhos da sua carreira de profissional para cuidar de 2 filhos com problemas de saúde. Então, são os mais diversos possíveis. Isso são mulheres inspiradoras. E outra coisa, são sempre diferentes. Nunca é a mesma, mesmo quando troca de turma, né? Então, uma vez tu foi mulher inspiradora, dificilmente tu vai ser de novo, porque sempre se traz mulheres diferentes. Mindfulness faz parte do programa, vocês já viram uma demonstração aqui, então tem o check-in no início de cada workshop e o check-out no final de cada workshop. Esse é o nosso assunto de hoje, praticar a assertividade. Para mim é um assunto muito tocante, eu lido com ele até hoje. Eu me deparei com esse gráfico no Springboard e olhei assim, estou lá no excesso. Porque o que é assertividade? Ele é um equilíbrio, né? É um ponto de equilíbrio entre passividade e agressividade. Então, tem mulheres que vão dar um passo à frente porque elas ainda estão numa postura muito passiva, falando muito baixinho, não sabendo se posicionar numa reunião, onde a maioria, se for mista, a maioria dos homens é que falam e as mulheres desaparecem. E quando ela fala, eles não escutam, né? E daqui a pouco tem um colega repetindo o que você disse e aí ele é escutado.
quando você disse ninguém ouviu. Por outro lado, nós, as um pouco mais velhas, né, as jovens há mais tempo, né, digamos assim, com uma experiência maior, a gente não teve modelos femininos de liderança e a gente acabou desenvolvendo modelos masculinos, geralmente mais agressivos. A gente teve que bater na mesa como os homens para ser ouvida, a gente teve que falar num tom tão alto quanto deles para ser ouvida. E aí a gente acabou indo para o excesso, né? E aí quando eu vi esse quadro, eu disse, não, eu não tenho que dar um passo à frente, eu tenho que dar um passo atrás. Porque muitas vezes eu sou vista como agressiva pelas pessoas. Eu sempre trabalhei num universo masculino. A minha faculdade foi de comércio exterior, na época tinha 50 em sala de aula, era 10% mulher, o resto era homem. Você ia trabalhar na empresa, a mesma coisa. E a gente acaba desenvolvendo isso. E aí eu fui trabalhar no Sebrae, num projeto de artesanato, com mais 3 ou 4 mulheres. Adivinha o apelido que eu ganhei? Delegada. Por quê? Se era para dizer não, era comigo. Se era para enfrentar a gestão do Sebrae, era comigo, porque eu acabei desenvolvendo isso, né? Só que isso muitas vezes nos prejudica. Então isso é um trabalho longo, o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento não acaba quando termina o programa, eu já passei pelo treinamento e ainda tenho desafios nessa área, porque é uma habilidade, né, não muito boa que eu acabei desenvolvendo e que hoje eu tenho que todo dia pensar e dar esse passo atrás. Trabalhamos também comunicação não violenta, né? A própria assertividade, ela é utilizada, né? Os exercícios de atividade também na comunicação não violenta, ou seja, como é que eu posso reivindicar algo, como é que eu posso me posicionar, como é que eu posso evitar que as outras pessoas passem por cima de mim, que as outras pessoas falem mal de mim, que façam fofoca ao meu respeito, e como eu me posiciono sem ser agressiva e ao mesmo tempo obtendo o respeito das pessoas, porque normalmente quando a gente sai da passividade, a tendência é ir para o extremo da agressividade. E o programa trabalha, nós temos um workshop só sobre assertividade. Se trabalha muito com design thinking, muito com post-it, com papelzinho na parede, no flipchart. Para que isso? Para que a gente veja que aquilo que a gente enxerga em nós não é só nosso. No momento que a gente vê uma parede inteira com dificuldades semelhantes para todas as mulheres, nós nos reconhecemos, né? E aí também a gente pode mudar o que eu posso eliminar dali, o que eu posso melhorar. Do livro eu já falei, não vou ser repetitiva aqui. E os resultados, né? Gente, quais são os resultados do programa? Aqui alguns dados estatísticos com base naquilo que é feito de avaliação durante o programa. 84% das mulheres que saem do programa saem mais abertas à mudança e querendo promover mudanças na sua vida. Por isso eu falei, quem está em transição, ótimo, porque depois do programa vai sair mais encorajada, vai sair sabendo melhor o que quer. Eu acho que isso é fundamental, porque às vezes a gente não sabe o que quer. Às vezes a gente fica numa situação mais por comodismo e por falta, né, de coragem e também de saber o que quer, né? Às vezes quando a gente sabe o que quer, já é meio caminho andado para te fazer a mudança. 80% adquire uma atitude mais positiva frente à vida, frente aos obstáculos, ou seja, a forma que você olha para os seus limites é diferente. Aliás, você muitas vezes já nem enxerga mais os limites, né? Você já enxerga a solução atrás deles. 78% buscam cargos com mais responsabilidade. E aqui, claro, falando de quem ou é empregada ou então de quem quer assumir mais atividades na vida. 75% procuram resolver o problema e 67% valorizam mais suas qualidades. Uma palavra final sobre o programa. Claro que a gente fala muito aqui de questões de assumir mais responsabilidades, de ter cargos de mais poder. Mas o programa não é só para quem é funcionária. Liderança feminina, no nosso caso, é no sentido amplo. Até porque,
Ser empresária, ser empreendedora e ser líder são 3 coisas completamente diferentes, são habilidades completamente diferentes. Antes de eu entrar no Sebrae, eu fiz o Empretec, como eu mencionei aqui para vocês, e foi quando eu me tornei consultora. Até então, eu tinha sido só empregada. No Empretec, eu descobri... Empretec estuda 10 qualidades de empreendedores, né? Eu descobri na 10ª qualidade, que é independência e autoconfiança, que independência, sim, eu tinha desde os 14 anos que tive que me virar sozinha. Agora, a minha autoconfiança era muito baixinha. E isso me impedia de assumir muitas coisas. Gente, só que eu fiz isso em 2001. E eu fiquei, mesmo sendo consultora, mesmo trabalhando, com aquela baixa autoconfiança. Eu só fui resolver isso quando eu fiz o Springboard. E aí já tinham se passado quase 15 anos. Né? Então, mesmo tocando o meu próprio negócio, sendo consultora, me faltava. A mesma coisa para quem é empresária, e eu trabalho muito com empresárias de micro e pequenas empresas, que são o faz tudo. Se ela for empreendedora, pior ainda, porque empreendedor é aquele que tem habilidade para fazer. Aí ela é multitarefa, né? E aí, adeus, porque ela vai fazer tudo na sua empresa, não vai delegar, daqui a pouco está completamente estressada. Ou então ela é empresária, só que empresária, nem toda empresária é empreendedora. Muitas vezes ela não é empresária da sua própria empresa, ela é empresária da empresa que o pai criou, que o marido criou, que, enfim. E aí ela não é líder, ou ela não é vista com admiração dentro da empresa, aí ela tem dificuldade de liderar pessoas. Ela manda porque ela é dona e ela é obedecida porque quem tem juízo obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que tudo isso é diferente de liderança. Então, o que falta muitas vezes a mulheres empreendedoras e mulheres empresárias é a liderança. E isso também o programa traz para vocês. Como eu consigo ser líder de pessoas. Gente, meu recado é esse. De volta com a Corrine. Perguntas? Estamos com uma pergunta. Acabou o tempo, né? São 10 horas. Então eu não sei. Vamos compartilhar, ouvir as suas perguntas. Mas tinha mais um exercício para fazer. Não sei se vocês têm a vontade de ficar mais 15 minutos para praticar mais um exercício. Se vocês estão cansados, querendo voltar para casa. Animadas, com fome. Você vai ter a escolha antes de começar o exercício de sair às 10, como foi organizado. Mas se vocês têm algumas perguntas, dúvidas sobre o programa, podemos responder. Até aqui também participantes do programa que podem responder as suas dúvidas.